Crise no Corinthians. O Timão perdeu para o Argentinos Júnior por 1-0 e o goleiro Cássio falhou, foi criticado e deu uma entrevista muito forte na saída dos gramados. Quem vai comentar isso comigo é o jornalista e corintiano Bruno Hoffman. Aqui no ar sou o Jornalismo Futebol Clube e muito obrigado pelo convite, Leonardo. Muito obrigado, Bruno. E o Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o maior ídolo do elenco atual. O Corinthians perdeu de 1-0 para o Argentinos Júnior, já vem mal na temporada, né? Já teve troca de treinador, não classificou para a fase final do Paulista, lembrando até um pouco o começo do Santos na temporada passada. 1-0 para o Argentinos Júnior com o time reserva. Na saída de campo, o Cássio chegou a falar declarações que se o problema é ele sai, mas atacou a diretoria e o próprio elenco, chegando a dizer que até se o Corinthians não fez gol ainda no Brasileiro, a culpa é do Cássio. Ou seja, ele até citou o problema no ataque para como se justificassem com ele. Para você, Bruno, o problema é o Cássio? Chegou ao fim a era do Cássio no Corinthians? O Cássio nunca vai ser um problema para o Corinthians. É um goleiro histórico, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Para mim não é o maior ídolo, para mim é o Marcelinho Carioca, mas está ali. Está disputando com o Marcelinho Carioca, Rivelino, Sócrates e tantos outros craques que tivemos em nossa história, mais antigamente Cláudio, Neco e por aí vai, Baltazar. Mas ele, há tempos, se mostra descontente. Ele faz caras ali de muita revolta com a zaga quando toma gol. Não é de hoje que essa zaga merece essa cara. Outras zagas também mereceram, mas não é de hoje que ele se mostra descontente, que ele dá declarações não tão fortes quanto essa, mas dá declarações que está cansado, que está um pouco irritado com os bastidores, às vezes com os treinadores. Então o Cássio não acabou a época dele no Corinthians, ele tem lenha para queimar, mas ele tem que mostrar, ter uma reunião interna e deixar claro todos os seus problemas mas e mostrar, calma aí, Leonardo, e mostrar que quer ficar. Porque não adianta também o Leonardo ele achar que é eterno descontente. Você Descontente imagina não dá. ele sendo reserva do Carlos Miguel ou caso isso aconteça ele vai ter que ir embora? O Cássio é difícil ele ser reserva de alguém no Corinthians. Ele pode ser reserva de outro time. Do Carlos Miguel eu acho difícil. Ele teria que sair. Concordo com você que o Cássio está longe de ser um dos maiores problemas. O que o Raul Gustavo fez, agredindo, né, um bandeirinha para Raul Gustavo, hein? O próprio Fagner é um dos jogadores que também... na minha opinião, o Gil saiu do Corinthians por culpa do Fagner, tanto que o Félix Torres chegou para o lugar do Gil. O Félix Torres está falhando, porque o Fagner na lateral direita não marca. E aí a culpa fica no Gil, a culpa fica no Félix Torres e a culpa fica no Cássio. Futebol não é uma planilha de Excel. Você não pode simplesmente pegar o número e falar Carlos Miguel é melhor do que o Cássio, mas também não dá para se apegar em 2012 ou em 2017. É se apegar na história que o Cássio tem. Porém, a fase atual do Cássio também não é das melhores. Eu acho que ele só seria titular em 5 ou 6 times da Série A. Quais times? Eu acho que no Vitória, por exemplo, que subiu, ele já não seria. O Lucas Arcanjo está jogando muito bem. O Cuiabá, considerando que o Walter era a reserva dele, ele seria titular. Sacanagem com o Walter, hein? O Cruzeiro, talvez o Juventude também. E então, assim, não é também que o Cássio é uma... Talvez ele seria um bom reserva para alguma equipe, mas se for para ser reserva, talvez compense. Então você acha que ele hoje não é reserva de nenhuma equipe grande das tops do Brasil neste momento? Uma boa saída seria para o Grêmio, mas o Grêmio acabou de contratar o Rafael Cabral vindo do Cruzeiro. Então o Grêmio teria 4 goleiros, porque já tem o Kaique, já tem o Marquezinho, já tem o Rafael Cabral, seria o caso. O Corinthians tem uma vantagem em relação à maioria dos times onde um grande goleiro vai embora, que a gente já tem um grande goleiro no elenco. Porque é difícil achar. Você sabe que São Paulo, Palmeiras, quando perde um grande goleiro, tem uma dificuldade de achar um reserva à altura. E o Carlos Miguel parece ser um reserva à altura. Então eu vou repetir aqui para deixar bem claro. Se o Cássio quiser continuar, continue. Renovaria com ele. Mas o contrato vai até dezembro, renovaria. Renovaria, mas ele tem que deixar muito claro. Quero ficar, e a partir dessa renovação, nesse ano, acho que ele não tem. O Carlos Miguel não tem tamanho para deixá-lo no banco. Mas a partir do ano que vem, tem que ter uma conversa franca com ele, porque ele é um líder também ali, moral do elenco, que ele sim pode ir para o banco, e porque um goleiro de 38, 39 anos tem essa possibilidade. E aí a crítica naturalmente cai no Cássio, como ele disse, um dos jogadores. Conforme os jogadores vão ficando mais velhos no elenco, mais tempo de casa, a crítica cai nele e também sempre cai no treinador. O Antônio Oliveira, que antes era querido pela torcida, faz alterações que irritam a torcida. O Wesley no banco também é algo que tem gerado irritação. Se trocar, há informações que pode vir o Felipão, que é um ídolo do Palmeiras, para treinar o Corinthians. Antônio Oliveira ou Felipão? Antônio Oliveira.
Mano Menezes ou Filipão? Mano Menezes. Filipão é um grande técnico, Mas não pro Corinthians. eu acho que nesse momento não. Ele tem uma história no Palmeiras, e não é só por ter uma história no Palmeiras, ele tem uma identificação muito grande, né, com o nosso grande rival, e não é o momento, acho que, ainda mais ele já caminhando para um fim de carreira, não é momento, acho que nem para ele seria bom. É bom ele manter essa idolatria que ele tem no Palmeiras, que arranharia a imagem dele pro Palmeiras, que nem aconteceu com o Paulo Nunes, né, em 2001, 2002. Arranharia a imagem dele com o Palmeiras e não seria bem recebido pelos corintianos. Então, eu acho que o Corinthians não precisa de mais crise. Lembramos do Cuca no passado, foi uma crise a mais. A gente não precisa de mais crises contratando técnicos. Um grande problema do Antônio Oliveira é quando ele resolve escalar Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. Se um centroavante já não está resolvendo, imagina colocar dois e sobrecarregar o Garro, que é o único jogador do Corinthians que parece ter condições de propor o jogo nesse momento. O Corinthians ainda está vivo na Sul-Americana, porém com uma campanha que até o momento passaria em segundo lugar, iria para um playoff contra o terceiro da Libertadores. Não começou bem o Brasileiro, mas ainda tem chances na Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians não garantiu a presença na Copa do Brasil do ano que vem. Precisa vencer a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, ou pegar G6 do Brasileiro. Então, para fechar, ainda tem esperança. A esperança de não cair? A esperança de ter um ano bom. Ou você acha que já é fato que o Corinthians vai brigar para não cair? Isso vai ser o ano do Corinthians? Eu tenho esperança porque o time, ele parece promissor. Coronado, Garro, o Félix Torres, que não está jogando bem, mas tem potencial. O Gil jogava muito mais do que o Félix Torres está jogando. Verdade, a gente já falou disso algumas vezes. O lateral esquerdo, que veio do Equador também. O Palácios. Então o time é bom. O time se encaixar, o Raul ou o Yuri Alberto. Pedro Raul, desculpa. Pedro Raul. Agora o Raul Gustavo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não é a primeira, a segunda ou a terceira vez. Você é um jogador profissional. Vamos ter modos, vamos ter equilíbrio emocional. Porque a camisa do Corinthians, ou qualquer camisa de time grande, não é brincadeira, né? Mexe com a emoção de muita gente, mexe com muito dinheiro também. Então, E aí tem o Caetano também, que já foi expulso em um clássico nesse ano, a quebra do tabu do São Paulo. Mas o Caetano não age de uma forma irresponsável assim. O Caetano só não é tão bom tecnicamente quanto o Corinthians precisa nesse momento. Talvez ele evolua, mas o Raul Gustavo, que ele fez é inaceitável. Então é isso, a janela está fechada, né, mas quando ela se reabrir agora no meio do ano, vamos ver se o Corinthians traz um zagueiro, reforça esse elenco, revigora o ambiente, porque a Gaviões está cobrando, a torcida está cobrando e o Corinthians precisa dar resultado. Muito obrigado.